Então, galera, nessa aula eu vou falar sobre o remo, tá? Essa parte inicial, a parte teórica, porque o remo sim tem uma parte teórica e a parte técnica. Então, nessa parte inicial do remo, vou falar do fator de resistência. Por que o fator de resistência é importante? Porque dá para você direcionar a carga ideal de remo para o seu aluno. E que diferença isso faz? Para o desempenho, para você não colocar tanta energia de forma desnecessária. Existe uma maneira de você regular a carga ideal e ajuste biomecânico para você se desgastar menos, produzindo até mais. Então o fator de resistência é de suma importância para que isso aconteça. O que é o fator de resistência? É a relação da força realizada, a força que você vai ter das pernas e dos membros superiores, membro inferior e superior, da puxada, a carga selecionada, a carga que você vai colocar no remo. Vocês vão perceber, se ela estiver muito leve ou muito pesada, vocês vão perder eficiência, vai se desgastar à toa para realizar o movimento a mesma distância. E o movimento, que é a transferência para a eficiência da biomecânica disso. Muita gente, quando não sabe colocar a carga ideal, quer colocar no 10, quer colocar o mais pesado possível. Aí eu deixei uma perguntinha aqui. Quanto maior a carga, mais resistência. Então a pessoa fala assim, quanto mais resistência eu tenho, mais eu vou puxar, mais calorias eu vou gastar, maior a metragem. Isso é mito, não é porque está pesado que vai ser melhor, tá? E para o mais leve também isso funciona. Você fala assim, o aluno é primeiro dia, eu vou colocar no 2, no 3. Para quem não conhece o remo da Concept, que é o que eu vou utilizar hoje, ele vai do 1 até o 10, ou do 0 até o 10, e vocês vão precisar achar a carga ideal. Então eu falei dessa relação. Vou falar do painel, não tem como eu ficar mostrando o painel aqui agora, então no painel eu fiz um desenho aqui, ó, muito bom, parece o Leonardo da Vinci desenhando. No painel vocês vão perceber que tem 4 botõezinhos, vão no último botão lá, mais opções. Selecionou mais opções, vai selecionar a primeira opção de cima, fator de resistência. Lá a gente vai começar a parte prática da aula de hoje. Então o ideal, essa primeira maneira que eu vou explicar, é que o remo fique entre 100 e 140, tá? Existem duas maneiras da gente regular a carga ideal do remo. Essa é a primeira maneira. Por que eu vou começar com ela? Vamos supor que você está trabalhando com 3, 4, 15, 20 pessoas. Com essa mesma explicação, você consegue aferir a carga de todos ao mesmo tempo. Depois eu vou ensinar como aferir a carga de acordo com o peso. Essa é mais individualizada. Numa aula em grupo é mais difícil de colocar isso acontecendo. Então essa primeira maneira, o ideal é que a gente reme entre 100 e 140. É necessário que vocês sigam uma sequência técnica a partir do momento do apoio dos pés. Então os pés, quando vocês forem regular, apoiou o pé, a fita vai ficar logo abaixo do dedão aqui, para ficar bem claro, da articulação. Então eu vou descer aqui, eu já sei o meu na verdade, é o 3. Regulou, apoia o calcanhar e trava a fita. Ajustou os pés, lembrando que durante a execução o calcanhar vai se movimentar, ele vai sair um pouquinho daqui. Porém, não é uma coisa que vocês precisam se preocupar, ele vai sair naturalmente. Eu não quero que vocês fiquem pensando em colocar o calcanhar para cima. Isso não vai acontecer, tá? O tronco tem uma leve inclinação para trás, coisa básica, pouca, mas ele fica firme o tempo inteiro. Por que eu estou falando isso? Para não acontecer isso daqui durante a remada. Ó. A pessoa já puxa parecendo o corcunda de Notre Dame, ou faz hiperextensão e volta. O tronco é reto. O movimento acontece no quadril, tá? É isso daqui. Os braços não fazem o primeiro movimento, então vou começar a remar, o remo não começa com a puxada, o remo começa com as pernas. Então a dinâmica do movimento vai ser joelho, quadril, braço, tá? Estou falando isso antes de iniciar o remo para a gente achar a carga ideal. Então recapitulando o que eu falei no quadro anterior, eu vou entrar aqui no painel, monitor, mais opções, fator de resistência. Lembra que eu falei que o ideal é que vocês fiquem entre 100 e 140. Então vou colocar aqui numa carga mais leve, inicialmente, e vou mostrar como isso vai mudar muito. Não dá para mostrar o painel para vocês agora, tá? Mas eu vou comentando aqui e vocês vão fazer essa relação aí. Então aqui eu estou mantendo o mesmo padrão, joelho, quadril, braço, braço, quadril, joelho, e estou remando nesse ritmo. Eu coloquei na carga 2. Na carga 2 está mostrando para mim 85. O que isso quer dizer? Que eu estou fazendo esforço com uma carga baixa, ou seja, colocando essa força, vou demorar muito para percorrer uma distância, ou vou demorar muito para alcançar X calorias que eu preciso, aplicando a mesma força que seria para ter mais eficiência. Então vou pôr agora no extremo, eu coloquei na carga 2, vou colocar na carga 10. Na carga 10 eu vou remar com a mesma dinâmica. Lembra que o primeiro marcou 85. Nessa carga
na carga 10, eu estou remando aqui, está marcando 204. Você pode pensar assim, 204 está maior, então significa que eu serei mais eficiente. Porém, não. Se a carga está alta para o mesmo esforço que eu estou fazendo, significa que eu estou colocando muita força para percorrer a mesma distância. Imagina isso dentro de um workout. Você já está cansado de fazer algumas voltas, aí você volta para o remo e tem que fazer muita força para percorrer, vamos supor, 500 metros. Se eu colocar carga eficiente, eu vou percorrer os 500 metros colocando menos força em menor tempo. Então isso fala diretamente da eficiência da remada de vocês. Então lembra na primeira eu coloquei no 2, deu 85, ficou baixo, ou seja, eu vou ficar fazendo força, que praticamente não vou deslizar, não vou sair do lugar. Para alcançar esses 500 metros eu vou demorar muito tempo, mesmo colocando muita força. E ao contrário, deixando esse fator de resistência muito alto, que nem eu coloquei no 10, vou colocar a mesma força e não vou me deslocar. Então esse fator é de suma importância. O meu ideal eu já sei, então eu vou colocar para ilustrar e mostrar como essa conta bate. O meu ideal aqui é entre 5,5 e 6. Eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo teste. Quando eu remar aqui, mesmo ritmo que eu estou fazendo os outros. Olha lá, o meu está marcando 127. Mesma coisa. Ou seja, estou aplicando a mesma força para fazer a mesma distância, teoricamente, que eu dei de exemplo, 500 metros, só que no menor tempo me desgastando menos. Lembra que eu falei que o ideal é que ele fique entre 100 e 140? Isso de forma geral? Então, no primeiro exemplo que eu dei, fiquei muito baixo, ou seja, estou fazendo, é como se fosse uma bicicleta de marcha, né? Deixando uma marcha muito leve, você pedala na reta e praticamente não sai do lugar. E ao contrário também, quando eu coloquei no 10 é como se fosse uma marcha mais pesadona. Eu tenho que fazer muito esforço para percorrer a mesma distância. Se eu coloco na marcha ideal, para andar numa reta, para remar os 500 metros, eu vou desgastar menos e percorrer os 500 metros com mais eficiência. Essa maneira é um jeito bem geralzão, que vocês podem aplicar isso com tranquilidade na sala. Você pode pôr todos os alunos ou a quantidade de alunos que vocês tiverem e medir todo mundo ao mesmo tempo, porque aqui vocês estão usando a distância de 100 a 140, que isso vai ser bem eficiente. Então lembrando sempre que para a eficiência do remo, nós vamos utilizar joelho, quadril, braço, braço, quadril, joelho. Eu vejo muita gente remando de qualquer jeito, de qualquer maneira, se desgastando de forma desnecessária. Ainda mais quando você pensa em eficiência, em tempo, em melhorar desempenho. Então essa relação é de suma importância. Igual eu falei anteriormente, as pessoas têm preocupações de vou melhorar meu double under, beleza, precisa. Mas não adianta nada você melhorar o double under, que é um exercício cardio, e não melhorar o remo. Aí o remo te quebra no workout que você precisa colocar intensidade, ou uma deficiência que você precisa, uma deficiência de cardiovascular que você precisa sustentar por mais tempo. Então galera, vou só recapitular a parte prática, vou remar mais uma vez, explicar a parte mecânica e vou mostrar para vocês a outra maneira que vocês podem regular e aferir a carga ideal de treino para o seu cliente, tá? A outra forma é até mais individualizada, porque vai levar em consideração o peso. Então lembra sempre do remo, de forma didática, para gravar, joelho, quadril, braço, braço, quadril, joelho, joelho, quadril, braço, braço, quadril, joelho. Mantenha essa dinâmica. Coisas que eu não quero que vocês errem, coisas primárias. Apoio do pé, se a fita tiver muito próxima, já no meio do pé para baixo, vai machucar. Se ele tiver do peito do pé para cima, lá nos dedos, você vai perder eficiência e vai sentir dor, desconforto nos pés. Então é importante que ela fique lá no meio dos pés, para dar uma referência abaixo do dedão, lá 2 dedos para baixo. Meu dedão, 2 dedos, a fita, tá? Isso é uma coisa importante. Outra coisa que é lenda, que eu vejo muita gente remando, inclusive até campeonato, uns negócios assim, ó. Sabe o que o padre Quevedo falaria disso? Não existe. Não existe simplesmente porque você está perdendo toda a energia que você está colocando no remo. Sobrecarregando, se você for pensar na parte muscular, está sobrecarregando o ombro, o trapézio de forma desnecessária. O remo, ele acontece sempre com a puxada cotovelo próximo, trazendo aqui na linha do externo, tá? Então só para ornar, lembra que eu fiz uma explicação técnica da sequência? Vocês vão prender os pés, calcanhar, o tronco firme, ele faz uma leve inclinação, mas sem perder o apoio. Braços, eles se movimentam nessa direção e o movimento acontece joelho, quadril, braços. Na volta, braço, quadril, joelho. Eu só anotei isso porque se você esquecer, é a chance de anotar também a sequência ou tirar uma foto da tela aí.
E a eficiência da corrente foi aquilo que eu comentei. Se vocês ficarem remando e a corrente trepidando, é o primeiro indício que está desperdiçando energia. Então a carga muito baixa significa que eu vou fazer muita força e a distância, vou demorar demais para percorrer a distância. Carga alta, eu vou fazer muita força para percorrer a mesma distância que eu poderia fazer de forma mais eficiente, economizando, tá? Então não sei se vocês tiraram um print ou uma foto aqui da sequência. Uma outra foto legal de printar é essa daqui, ó, que é a segunda maneira de calcular o fator de resistência. Qual que é a vantagem dessa? Pô, você tem o seu aluno de personal, ou você tem uma aula, uma quantidade de pessoas não tão grande na sua aula, você pode individualizar. Você vai entrar no mesmo esquema, vai entrar naquela última opção lá de opções, né, do painel. A primeira, fator de resistência, e vai remar. Vocês vão perceber que o ideal dá para vocês separarem por quilo. Então o indivíduo aqui, eu vou pegar o meu exemplo, o indivíduo de 80 quilos. O ideal é que ele reme e a carga que fiquei mostrando no painel lá seja de 125. Se vocês lembrarem, quando eu remei, eu já sabia a minha, que era 5,5. Isso vale levar em consideração, vou explicar por que também. Então isso é de forma geral, todos os indivíduos nessa faixa de 80, 78, 82 quilos precisam remar dessa forma mais eficiente. E isso também, a carga vai ser individual, mas em geral, para quem pesa 80 quilos, vai estar entre 5,5 e 6,5. Então fica mais fácil de achar. Aqui, ó, para quem tem 115 quilos, 140, 100 quilos, 135. Essa é uma outra maneira de regular, porque vai levar em consideração peso corporal e provavelmente também a transferência. Para quem está abaixo de 55 até 110 e para quem está acima de 115 até 140. Então aqui tem para várias faixas de peso, 55 ou menos, 55, 65, 80, 90, 100, 115. Pessoas, recapitulando, tem duas maneiras de vocês regularem o fator de resistência. Aquela primeira maneira que eu falei, que vocês vão levar em consideração entre 100 e 140, é ideal se você tem uma aula muito cheia, tem que avaliar muita gente ao mesmo tempo, vai ser eficiente, vai funcionar. E essa você tem disponibilidade, tem pouca gente na sua aula, está com o seu personal, você vai colocar exatamente o peso que ele precisa. Eu comentei que a regulagem do remo ela vai de 0 a 10, né? É aqui na lateral. É de 0 a 10 mesmo, não falei bobagem, né? De 1 a 10. De 1 a 10. Então os extremos, para 90% das pessoas não vai funcionar bem. Então de 1 a 10, o 1, 2 e o 3 vai ficar fora daquele padrão. O 9 e o 10 também. Então invariavelmente você vai encontrar o peso ideal para o indivíduo entre 3 e 9, tá? E vale levar em consideração o fator meio. Lembra que eu falei que o meu é 5,5? Se eu remo no 5,5, me dá um valor, para mim dá 125, 126. Se eu boto no 6, dá 128, 129. Pensando de forma geral, não é tão discrepante, tá dentro, dá para levar em consideração até aquele primeiro fator que a gente avaliou. Se for pensar em desempenho, se for remar uma distância longa, se o workout é longo, que eu tenho várias voltas, qualquer coisa que a gente puder economizar do cardio, o coraçãozinho literalmente agradece. Então vale a pena também vocês ensinarem o aluno de vocês a regularem o fator meio. Beleza?